quais são as etapas de um processo? Como é que funciona a ação na justiça? De que forma acontece a tramitação dos autos pelas fases processuais? Um processo é uma sequência lógica de atos com a finalidade de pacificar conflitos entre as partes através da aplicação da lei. De forma geral, o processo se inicia quando o autor faz um pedido ao Poder Judiciário solicitando ao juiz a resolução de um conflito com o réu. Mas o desenrolar dos processos nem sempre é o mesmo. Dependendo da área, civil, penal, trabalhista, etc., as fases são completamente distintas. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer quais são as etapas de um processo civil. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos úteis para você. Vamos começar do começo. Por onde é que um processo se inicia? Será que um juiz pode sair por aí, por conta própria, procurando irregularidades para dar início a um processo? Não, de jeito nenhum. O processo precisa começar por iniciativa de uma das partes, que recebe o nome de autor. Aquele que inicia o processo é o autor, e a parte adversária nessa disputa recebe o nome de réu. O autor leva o seu pedido até a justiça através de uma petição inicial. Tudo começa na petição inicial, que é a apresentação do conflito trazida pelo autor. A petição inicial deve conter alguns requisitos, que são basicamente a qualificação dos envolvidos, a narração dos fatos, os fundamentos jurídicos ou o direito que fundamenta a ação e os pedidos do autor. O juiz vai receber essa petição inicial e vai fazer uma análise preliminar para averiguar se os requisitos estão corretamente preenchidos. Depois disso, se estiver tudo certinho, o juiz vai determinar a citação do réu e, dependendo do caso, o agendamento ou não de uma audiência de conciliação. Se não houver uma resolução amigável da lide, através da conciliação, então o réu tem o direito de apresentar contestação, em que ele pode negar os fatos e rebater argumentos, expondo os seus pontos de vista. Aliás, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre contestação, vale a pena assistir quando esse vídeo aqui acabar. O réu pode também propor um pedido a seu favor em uma reconvenção, o que é equivalente a um contra-ataque processual. Pois bem, após o prazo da defesa, o juiz pode pedir que o autor traga réplica, para que o autor possa se manifestar sobre os argumentos apresentados pelo réu na contestação. Então a sequência é essa: petição inicial, contestação, réplica. Depois disso, se for necessário, pode haver uma fase probatória, como uma audiência para ouvir partes e testemunhas, ou uma perícia em que um perito irá auxiliar o juiz a averiguar fatos. Após analisar todas as provas, o juiz irá proferir a sentença, contendo a decisão acerca dos pedidos trazidos pelas partes. E depois da sentença, acabou o processo? Depende. Após a sentença, caso alguma das partes não concorde com a decisão do juiz, é possível interpor recurso. Em regra, os recursos são analisados por um tribunal de segunda instância. Na segunda instância, os membros do tribunal se chamam desembargadores. Eles tomam decisões colegiadas, ou seja, decisões conjuntas que possuem o nome de acórdão. Gente, eu já tenho vídeo aqui no canal sobre sentença e acórdão. Já sabe, procura aqui no canal depois que esse vídeo aqui terminar. Depois da decisão da segunda instância, em alguns casos específicos, é possível também recorrer para os tribunais superiores, para que o processo seja analisado por ministros. Observe os nomes. Na segunda instância são desembargadores e nos tribunais superiores são ministros. Por fim, quando não for cabível mais nenhum recurso, haverá o trânsito em julgado. Nós dizemos que a sentença transitou em julgado quando não há mais possibilidade de recurso, e aí temos a imutabilidade da decisão. Ela fez coisa julgada, e aí se tornou imutável. E agora? Acabou? Calma! Após o trânsito em julgado, haverá o início da fase de
Cumprimento de sentença, isto é, a parte vencedora pode fazer valer a decisão da justiça. A parte vencedora pode cobrar que a parte vencida faça aquilo que a justiça determinou no processo, seja pagar um valor, fazer algo ou até não fazer alguma coisa. Tudo vai depender do teor ou do assunto daquilo que foi discutido. Na fase de cumprimento de sentença, existe essa cobrança para que a parte vencida faça o que é devido. Lembrando aqui que esse é um resuminho do que acontece em um processo civil. Existem também outras formas de tramitação do processo, como um processo penal ou um processo do trabalho, com fases processuais diferentes. Mas entendendo como funciona um processo civil, dá para ter uma noção de como são também esses outros ritos, pois muitas coisas são semelhantes. Para você aprender sobre as fases processuais ainda mais rápido, eu vou te dar uma dica. Faça a maratona Cynthia Flix na playlist aqui do canal de Noções do Processo. São vídeos bem curtinhos e fáceis de entender sobre o que acontece quando um processo tramita na justiça. Vale demais a pena maratonar a playlist inteira, seja se você for estudante de direito, seja se você quiser apenas ter noções para compreender uma causa que você tenha na justiça. Assista porque vale ouro. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do que significam todos esses termos técnicos de um processo, como citação, ofício, ato ordinatório, e ali, vídeo após vídeo, eu estou explicando tudo isso. Vai ficar muito mais fácil entender o processo, tanto se você for estudante de direito, quanto se você for um cidadão que quer ser mais consciente sobre direitos e deveres e quer compreender a tramitação dos autos na justiça. Eu sei que no começo o direito pode parecer meio assustador pela quantidade de assuntos e pelos nomes que são muito diferentes, mas acredite em mim, se você colocar na sua rotina diária o ato de voltar aqui no canal todo dia e assistir alguns vídeos por dia, você vai ver que isso vai fazer uma enorme diferença. Você vai abrir sua mente e expandir seus horizontes, vai entender melhor os processos da justiça, os direitos e deveres e vai acompanhar melhor até mesmo as notícias quando elas envolvem o meio jurídico. Notícias sobre decisões do STF ou STJ, projetos de lei do Congresso Nacional, tudo fica mais fácil de compreender quando você conhece o direito. É um conhecimento que eu sinceramente acredito, de todo o meu coração, que todo mundo deveria ter. Se você concorda comigo, escreve nos comentários. Todo mundo deveria aprender o direito. Eu já tenho aqui no canal mais de 400 vídeos gratuitos em diversas playlists sobre vários assuntos do direito e também outros temas interessantes. E eu te garanto que se você maratonar esses vídeos, muita coisa vai se transformar na sua vida e na sua percepção das coisas. Vou deixar aqui a playlist de Noções do Processo para você clicar e assistir. Até!